Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que a gente está junto, que bom que vamos aprender a viver cada vez mais e também melhor. No programa de hoje a gente continua falando sobre temas relacionados às crianças e hoje você vai entender um pouquinho como funciona a alimentação de transição. Ainda no programa de hoje você vai conferir o quadro Saúde Espiritual e também um outro quadro muito interessante que tem feito sucesso, que é Vamos Fazer Horta. E a receita de hoje é receita de gelatina. Toda criançada gosta e tem convidado especial aqui na nossa cozinha hoje. Ainda aqui no nosso programa teremos algumas perguntas respondidas, perguntas que você nos enviou, respondidas pela profissional, por nutricionista de qualidade, informação que você realmente pode confiar. Agora é o seguinte, se a sua pergunta não aparecer aqui na lista, significa que você precisa mandar pra gente. Nós selecionamos as dúvidas mais frequentes e você que gostaria de ver a sua dúvida respondida aqui também pelos profissionais convidados, Dúvida e Saúde, pode escrever pra gente através do Facebook e também através do nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Fica muito à vontade porque a partir de agora você vai aprender e a gente vai crescer em conhecimento e também oportunidades de mudança estão ao seu alcance a partir de agora. Nós conversamos com o Dr. Edwin Tito. Tudo bem, doutor? Tudo bem, você? Bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez ao Vida e Saúde. Essa semana toda falando sobre a criançada e um assunto que gera muita ansiedade nas mães, nos cuidadores, é a alimentação de transição. Em que momento será que é melhor ou existe um momento correto para a introdução de novos alimentos para as crianças? Teru, a maioria de nós, nossos filhos nascem no auge das nossas carreiras. E esse é um tema muito discutido. Existem recomendações, porque muitas vezes a mãe precisa voltar a trabalhar com 4 meses. A gente sabe que algumas leis no Brasil já estão permitindo as mães voltarem aos 6 meses, né, os funcionários públicos. Mas é uma realidade que a gente percebe dentro do desespero. Nesse momento ocorre a separação. A mãe tem que voltar ao trabalho. O que fazer? Que alimento dar ao seu filho? Existe a situação, vamos colocar a situação número 1. Aquela mãe que tem muito leite. Eu penso no banco de leite nesse momento. A mãe que vai voltar ao trabalho com 4 meses, o ideal é que ela, se ela tem muito leite, consiga armazenar o seu leite. Essa seria a primeira situação. Dá para congelar? Dá para congelar, você pode deixar no freezer, você coloca um potinho, coloca a data quando você retira, e ali no freezer pode ficar por 15 dias, na geladeira pode ficar por 12 horas. Isso seria a situação número 1, ideal. E como você tiraria esse leite? Existem hoje bombinhas manuais, a bombinha elétrica é a melhor para a retirada do leite. Essa seria a situação número 1, mas não é a situação mais comum que a gente vê. A situação mais comum é a situação número 2, que a mãe precisa voltar, ela já não tem muito leite. E a gente sabe que quando a mãe volta ao trabalho, ela está de volta ao ambiente de estresse, diminui o reflexo de sucção, né, a estimulação. E muitas vezes ela vai fazer, e agora? O que eu vou fazer? Por isso que é importante, primeiro, consulta ao pediatra 1 vez por mês, para quando chegar ao 4º mês, se planejar, para que não seja uma surpresa. Certo. Isso é muito importante. Então, antes do 4º mês, 15 dias antes, a ideia é que você já comece a dieta de transição, para não ser uma surpresa. Então, na consulta do 3º mês, o seu pediatra vai começar a te explicar. A ideia é manter sempre o aleitamento materno, nem que seja pela manhã e à noite as mamadas, e durante o dia a criança possa ter contato com outros alimentos, né? E que alimentos seriam esses? A gente pode, a partir de 15 dias antes do 4º mês, começar com as frutas, né? O suco de fruta, as papas de fruta. Isso no caso de quem vai ter que fazer o desmame, assim, não desmame, mas vai ter que entrar no mercado, voltar para o mercado de trabalho. Quem está em casa pode segurar até os 6 meses ainda? Qual é a recomendação? É o mais importante, 6º mês exclusivo. Vou ficar em casa, decidir. Essa é uma conversa que a gente tem muito com as mães. Chega no 3º, 4º mês, não sei se vou voltar ao trabalho. A mãe sempre pergunta, qual a sua opinião, doutor? Olha, a minha opinião era você amamentar o seu filho exclusivamente até o 6º mês e continuar amamentando até os 2 anos, né?
Mas a gente sabe da dificuldade. Como eu falei, a maioria de nós, nossos filhos nascem no auge das nossas carreiras e muitas pessoas não querem abandonar o seu trabalho. Isso existe um respeito, existem recomendações. Então você pode, 15 dias antes do quarto mês, começar essa dieta de transição. Certo. Né? As frutas, você pode... aí com o quarto mês você vai já ter começado as frutas ali no meio da manhã, no meio da tarde... Né? E mantém as mamadas. Mantém as mamadas. Se você conseguir tirar o seu leite, melhor ainda. Ótimo. Né? Você dá o seu leite como alimentação principal. De manhã, a gente fala que a criança, ela mama, depois do quarto mês, ela deve mamar em torno de 120 ml em cada mamada. Né? As mães me perguntam muito, doutor, qual quantidade, quanto que eu devo tirar? Essa quantidade que o bebê mama. Mas... eu não estou conseguindo tirar esse leite. Então, a gente tem algumas situações que são difíceis. Então, você tentou as papinhas, foi bem, mas a mãe começou a diminuir o leite. E agora? Né? Tentou tirar, estimular. Aí a gente tem uma outra estratégia para essas mães. É claro que é isso, a gente tenta por último. Cada caso é um caso. Cada caso também. é um caso. Aqui não existe uma receita de bolo que você tem que fazer isso ou fazer aquilo, mas existem recomendações. Ótimo. Se você é uma mãe, voltou para um ambiente de estresse, algumas mães vão para o ambiente da área da saúde, plantão, como que você vai conseguir amamentar o seu filho mais? Nessas situações, a gente começa com alimentação em transição no quarto mês, mas algumas vezes a gente precisa até substituir. Já a mãe não vai ter mais leite e por fórmula. Mas você está sendo muito radical. Eu acredito assim, existem opiniões de que a criança precisa tomar o leite materno, mas se a mãe volta ao ambiente de estresse e o seu leite diminui, você precisa ter outra opção. Existe o ideal, existe também a prática, né? Prática. Na prática, o pediatra vai decidir junto com a mãe a melhor maneira de se tornar essa transição um pouco mais suave, da melhor maneira possível. Agora, é importante dizer o seguinte, não dá para dar leite de caixinha, leite longa-vida, leite para o bebê nessa fase. É fórmula. É fórmula. Você tem as fórmulas. Hoje, no nosso país, existem vários tipos de fórmulas que se dividem em números. Fases. Número 1, que vai até o 6º mês, número 2, que vai até os 10 meses, e número 3, que vai depois dos 10 meses. Então, existem as fases, você precisa conversar com o seu pediatra, existem fórmulas que são especiais para alguns tipos de crianças que têm refluxo, para algumas crianças que têm carências nutricionais, então, algumas crianças que têm alergia à proteína do leite. Então, isso é fundamental. Mas eu digo para você, se você conseguir dar o seu leite materno de manhã e à noite e durante o dia, você começar aos 4 meses com as frutas e depois no meio da manhã, no almoço, você pode começar com a sopinha também, né? Que seria um alimento principal. Eu digo que as frutas e os sucos, eles não substituem as mamadas, tá? Então, você deu uma mamada, vamos supor que o seu filho acorda de 8 horas da manhã, você deu ali um suquinho ali perto das 10 horas e depois você teria que dar um alimento principal, que seria o almoço. Uma hora e meia. Justamente. Aí você pode dar sopa, uma sopa que deve ter pelo menos alguns ingredientes, que são cereais e legumes, as hortaliças, né, que são fundamentais, as leguminosas. E você em casa está perguntando, e a carne? Né? Que todo mundo pergunta, né? A carne é importante. Interessante que esse assunto da carne, a gente tem percebido que tem crescido muito. Hoje as pessoas têm dietas veganas, vegetarianas. E a gente consegue substituir a carne? Consegue. Né? Com muito acompanhamento com o pediatra, algumas vezes nós vamos ter que repor um pouco de ferro, a criança vai ter que fazer o unho de farinha de castanhas desde o começo aí dos 4 meses, mas a gente consegue substituir através das hortaliças, esses alimentos que eu disse, substituir a carne. Se você vai no manual de qualquer pediatria, ele fala sobre a carne, que a carne é fundamental, mas a gente consegue, e hoje a gente quando vai dosar a hemoglobina, que é uma forma de avaliar a anemia numa criança, a gente tem percebido que essas crianças estão crescendo muito bem. Então, é fundamental. O ovo é importante, a gente sabe que a gema do ovo, você pode dar, né, a partir dos 4 meses. Então, possa te ajudar ali como a origem animal para o seu alimento. A clara só depois dos 9 meses, né? Você pode jogar o ovo ali em cima daquelas sopinhas, esfarelar, para que aquele alimento do almoço seja mais forte, substancial. Né? Então, as mamadas, nesse primeiro momento, não são substituídas. A alimentação é meio que complementar. Isso, quer dizer, o almoço é uma alimentação, sim, que seria a sopinha. Qual é a necessidade do sal? Muita gente pergunta, bebê não precisa de sal, nem de temperos, e faz aquela papinha bem suave, sem gosto de nada.
Quando a gente estava na residência de pediatria, não sei quantos de vocês já experimentou o leite materno. Eu já experimentei. É um alimento, para nós, nosso paladar, é um paladar difícil, porque nosso paladar está corrompido já, muitos anos aí. O paladar da criança é diferente do nosso paladar. A gente já experimentou os extremos, né? Muito sal, muito açúcar. Isso. Então, o paladar da criança não é o seu paladar. Então, a gente quer, quando nós vamos fazer a dieta da criança, a sopinha, a gente acha que é o nosso paladar. Então, eu recomendo você usar o menos possível, quem sabe um azeite, um sal, pitadas para essa sopinha, mas não precisa ser muito condimentado. Eu vejo que coloca salsinha. Não precisa estar no meu gosto, com tem certeza, que estar bem suave, parecido com o leite do bebê mesmo, com leite da mãe. Com certeza, com o leite da mãe. É fundamental nós entendermos isso, porque senão, daqui a pouco a criança já está com uma dieta rica em sal, né? Vai ter problemas mais tarde de pressão alta e problemas que vão ter muita dificuldade para consertar lá na frente. Agora é o seguinte, se você, como eu, gosta de comer bem, você fica com pena do bebê, poxa, tá comendo essa comida sem gosto. Nós estamos falando aqui de alimentação de transição. Rapidinho passa essa fase e o bebê já vai começar a partilhar da refeição da família. Com certeza. Mas é uma fase importante para que ele possa aceitar a alimentação, né? Nessa fase também, Teru, existe uma dificuldade que as mães têm. Existem crianças que não conseguem mamar algo que não seja peito, leite materno. E as mães chegam no consultório chorando, o que eu faço? Então, existem algumas estratégias, né? Existem hoje alguns copos de transição, né? São copos que ajudam a criança, porque a criança que toma leite materno dificilmente pega mamadeira, né? E a gente percebe isso muito. Eu não recomendo mamadeira, meus pacientes eles já vão para o copo de transição, depois para o copo normal, né? O copo de transição existe alguns bicos, uns mais rígidos, uns mais flexíveis, mas é fundamental para que a criança chegue a um ano, como você falou, a criança chega a um ano e já tem alimentação muito semelhante à nossa, né? Depois dos 6 meses, a criança vai aumentando alguns alimentos. Você pode, ali com 7 meses, já ter o alimento principal 2 vezes, tanto no almoço como na janta. Então, você pode repetir a sopa ali à noite. Mas o alimento que eu considero que você continue seria o leite materno, se possível, né? Se possível para esses pacientes. E tem gente que fala o seguinte, meu filho não quer comer, faz a sopa, bota no liquidificador e dá na mamadeira. Essa história não funciona. Não funciona, não funciona. E às vezes, assim, dá trabalho, dá. É o desespero que faz as mamães e os papais tomarem medidas assim desesperadas. A criança, eu digo aqui, quem sabe eu estou falando com mães que estão tentando dar a sua primeira papinha de fruta, o que é muito natural é a criança jogar tudo para fora, né? E Por você que achar que ela joga pra fora, porque ela tá, aos poucos ela está aprendendo a engolir. Tá? Não é que ela não goste, a criança ela não sabe o movimento de botar pra dentro. Não sabe o movimento, existe um reflexo de protusão lingual, que ela tem a capacidade de engolir o alimento, que começa com 4 meses. Né? Tem crianças que demoram um pouquinho, 5, 6 meses. Então não é que ela não está gostando da sua comida, a tua comida não está ruim, é que ela está se acostumando àquela dieta mais pastosa. Até hoje ele tomou só a dieta líquida, que foi o leite materno. Né? Então é importante você ter esse cuidado. Né? E aos poucos ele vai aceitar. Importante você não começar misturando as frutas, comece com pelo menos cada 3 dias uma fruta diferente, né? Para que a criança consiga diferenciar a cor, o sabor, o cheiro da fruta. Né? E também já começar a definir os gostos que ela vai ter. Sim. Um outro erro muito comum eu quero mencionar aqui, que é por conta da correria, por conta da pressão do dia a dia, da gente ter que dar conta realmente de muitas atividades, muitos compromissos. A alimentação processada começa também muito cedo na vida do bebê. Sim. Que prejuízos isso pode trazer, doutor? Então, você está dando um alimento que muitas vezes ele é um alimento que vai juntar vários alimentos. Essas farinhas para mingau, esses iogurtes. O teor de açúcar é altíssimo. Né, esses engrossantes de mamadeira, esse é o termo muito usado hoje. Eu falo que a gente cresce e a gente percebe que as mães querem que os seus filhos fiquem gordinhos. É verdade. Né? E é bonito mesmo um bebê gordinho. Os bebês fofinhos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante, primeiro, é a saúde e ver na curva de crescimento como o seu filho está. Né? Às vezes nós comparamos muito os nossos filhos. Né? Aquele meu filho está muito pequeno, meu filho é grande. O mais importante é a opinião que o pediatra dá para o seu filho, para a curva de crescimento dele. Então, esses alimentos que são engrossantes, o que mais prejudicial neles tem
é o açúcar. O açúcar altíssimo. Então você vai fazer um bebê fofinho, gordinho, e ele vai ficar cada vez mais acostumado a esse alto teor de açúcar, depois vai ser difícil perder esse peso. Então a gente já está formando hábitos a partir ali desse primeiro contato com a alimentação, da alimentação de transição. Sim. Eu já estou formando hábitos. Com certeza. Os hábitos, a gente fala que os primeiros 2 anos são os anos mais importantes dos hábitos formados, né? É o paladar, é o cheiro que você está criando para que a criança possa se acostumar com aquele alimento. E depois ela não vai esquecer dessa alimentação. Por isso que é fundamental a alimentação natural e saudável. Doutor, no consultório, o senhor tem visto que esse esforço dos pais, por parte dos pais, nessa fase da vida, realmente ele compensa? Compensa muito. Porque muitas vezes vai tentar remediar e consertar algo muito tarde, né? Meu filho não come nada, só come salgadinho, só come coisas que não são saudáveis. Por quê? Porque lá atrás ele teve contato com a farinha que engrossava a mamadeira, teve contato com aquele alimento processado, uma papinha industrializada. Não estou falando que você não vai usar a papinha industrializada, acho que existem exceções das exceções. Você vai viajar, está num lugar difícil. Eu sei que dá trabalho você fazer um alimento para o seu filho, mas tenha isso como prioridade, porque você está criando nesses primeiros 2 anos o paladar do seu filho. Isso é muito importante. Tá certo, doutor. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Obrigado a você. Doutor Edwin Tito é pediatra, já esteve conosco aqui outras vezes e volta amanhã. Aliás, volta amanhã não, hoje foi o último dia que ele participou aqui com a gente, mas com certeza ele vai voltar outras vezes para falar sobre esse assunto que é de muita importância, que é muito precioso, o meu e seu filho. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem o quadro Vamos Fazer Horta aqui no Vida e Saúde.